Neste episódio do Cético do Senso Comum, discutiremos a evolução do programa Artemis, desde o início até o final do quarto trimestre de 2023, culminando no estado atual do programa. Vamos explorar as origens de Artemis, os principais envolvidos nos processos decisórios e os passos e deslizes ocorridos durante o percurso. Vamos minimizar a política no episódio e nos comentários, mas sabemos que cada nova administração federal traz suas próprias prioridades para a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, desde que Kennedy decidiu vencer os soviéticos na corrida à Lua em 1962. Escolhemos ir à Lua nesta década e fazer as outras coisas, não porque são fáceis, mas porque são difíceis. Porque esse objetivo servirá para organizar e medir o melhor de nossas energias e habilidades. Porque esse desafio é algo que estamos dispostos a aceitar, algo que não estamos dispostos a adiar e algo que pretendemos vencer. E os americanos os venceram. Após o discurso de Kennedy, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço levou apenas 7 anos para aperfeiçoar o programa Apollo, permitindo que Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins realizassem um impecável Apollo 11 com grande alarde e atenção internacional. Base tranquilidade aqui. A águia pousou. Roger, tranquilidade. Copiamos você no solo. Vários homens estavam prestes a ficar sem ar. Estamos respirando novamente. Muito obrigado. O programa de pouso lunar Apollo durou 7 missões, Apollo 11 a 17, com apenas a Apollo 13 não alcançando a Lua. Apollo 17 pousou na água em 18 de dezembro de 1972 e concluiu esse programa. Ninguém pisou na Lua desde então. O programa Artemis, o atual programa de pouso na Lua, foi anunciado em 11 de dezembro de 2017, 45 anos após o Apollo 17 pousar na Lua. O anúncio foi feito pelo então presidente Donald J. Trump e seu vice-presidente Mike Pence. No sistema de governo americano atual, o vice-presidente dos Estados Unidos é o alto funcionário diretamente envolvido com a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço como presidente do Conselho Nacional do Espaço. Criado em 1989 sob Bush Sr. e Dan Quayle como uma versão modificada do Conselho Nacional de Aeronáutica e Espaço que substituiu o que funcionou de 1958 a 1973. Esse conselho foi desativado em 1993, quando a administração Clinton-Gore assumiu, permanecendo inativo durante os mandatos de George W. Bush e Obama, período em que os programas de ônibus espaciais e seu substituto foram encerrados, custando à América a capacidade de enviar seus astronautas ao espaço. Para seu projeto de legado, Trump reativou o Conselho de Segurança Nacional em 2017, quando ele e Pence assinaram a Diretiva de Política Espacial da Casa Branca número 1, estabelecendo o ambicioso objetivo de pousar humanos na Lua novamente até o final do que se esperava ser o segundo mandato presidencial de Trump, terminando em 2024, dando à Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço o mesmo prazo de 7 anos que levou para realizar essa tarefa nos anos 60. A diretiva que estou assinando hoje vai reorientar o Programa Espacial da América para a exploração e descoberta humana. Marca um importante passo para o retorno de astronautas americanos à Lua pela primeira vez desde 1972 para uma longa permanência, exploração e uso. Desta vez não apenas plantaremos nossa bandeira e deixaremos nossa pegada, estabeleceremos uma base para uma eventual missão a Marte e talvez um dia a muitos mundos. Além, para cumprir esse prazo, Trump nomeou o congressista Jim Bridenstine, de Oklahoma, como o 13º administrador da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço em setembro de 2017. Bridenstine foi empossado por Mike Pence após um longo e às vezes doloroso processo de nomeação em abril de 2018. 2 anos após anunciar a iniciativa lunar em dezembro de 2019, Trump fez outro grande anúncio, criando o 5º braço das Forças Armadas dos Estados Unidos da América chamado Força Espacial, anexando-o a um projeto de defesa de 738 bilhões e reiterando o prazo de 2024 para o desembarque de americanos na Lua. Para isso, Bridenstine fez a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço criar um programa que não só obteria feedback humano sobre a Lua, mas tornaria isso uma ocorrência regular em vez de um evento único. Em setembro de 2019, 3 meses antes do anúncio da Força Espacial, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço já havia feito uma chamada aberta para propostas de módulos lunares para o programa Artemis. Várias equipes enviaram propostas para disputar um dos 2 contratos disponíveis. 3 equipes foram escolhidas para o desenvolvimento adicional do programa em 30 de abril de 2020.
A Blue Origin liderou a equipe nacional que incluía a Northrop Grumman, Lockheed Martin e Draper, cada uma responsável por um componente importante do sistema. A equipe do sistema de pouso humano da Dynetics utilizou talentos de 25 subcontratados especializados para montar sua proposta de design, e a SpaceX tirou seu conceito para o Human Landing System de sua Mars Starship, modificando seu arquivo imagens geradas por computador mais recente, removendo as telhas do escudo térmico e colorindo-o de branco para fazê-lo parecer mais com um módulo lunar. Musk, simultaneamente, persuadia investidores de que seu Big Falcon Rocket de 2016, renomeado Starship e revelado em 2019 com grande alarde em Boca Chica, Texas, enviaria várias naves com suprimentos para Marte em 2022 para aguardar o primeiro colonizador em 2024 que prepararia o terreno para sua cidade de 1 milhão de pessoas no planeta vermelho até 2050. Comparada a Marte, a Lua deveria ter sido fácil para uma máquina que Musk vinha promovendo com animações e imagens geradas por computador e grandes promessas desde setembro de 2016, quando apresentou a nave em uma conferência em Guadalajara, México. Um exemplo de grande promessa? A palestra TED de 2018 com Gwen Shotwell, prometendo foguetes para viagens humanas de ponto a ponto na Terra em até 10 anos. Gwen, isso é incrível, mas é loucura, certo? Isso nunca vai realmente acontecer. Ou não, isso definitivamente vai acontecer. Isso definitivamente vai acontecer. Você realmente acredita que isso será implantado em algum momento do nosso futuro? Quando? Será dentro desta década. Dentro de uma década. Não nesta década. Isso certamente é incrível. Falta um pouco mais de 4 anos, Gwen. Não estou gostando das suas chances de cumprir essa promessa. Para financiar o avanço das 3 propostas de Lunar Lander, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço concedeu 579 milhões à equipe nacional, 253 milhões de dólares à Dynetics e 135 milhões de dólares à SpaceX. No próximo ano, as equipes trabalharão para projetar, construir e testar seus veículos propostos. Mas antes que o ano terminasse, o maior problema imprevisto que este programa enfrentaria surgiria e mudaria o cenário desta competição. As 3 equipes prosseguiram com seus trabalhos, desconhecendo o futuro. Em agosto de 2020, a equipe da Blue Origin entregou um modelo em escala real de engenharia de sua máquina de 3 estágios para a instalação de mock-up de veículo espacial no edifício 9 do Centro Espacial Johnson, garantindo que estavam no caminho certo. O mock-up, de 13 metros de altura, permitia que a equipe da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço tivesse uma noção da máquina, visse o que funciona ou não e como posicionar os painéis e controles para a tripulação. Isso permitiu que a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço fornecesse feedback valioso para a Blue Origin considerar em novas revisões. O módulo lunar da Blue Origin já era compatível com os sistemas e tecnologia de lançamento existentes, podendo ser lançado em qualquer foguete pesado. Em setembro de 2020, a Dynetics entregou seu modelo, trabalhando novamente com a equipe da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço para coletar informações e feedback. A equipe deles explicou de forma concisa os objetivos desta interação. Estamos usando este artigo para análise de tarefa com o humano no ciclo. Isso significa que estamos analisando fatores como volume habitável. Quanto espaço a tripulação precisa para comer, dormir e viver? Acomodação antropométrica. Quanto espaço os astronautas precisam para realizar suas tarefas? Como podemos tornar essas tarefas o mais fácil possível? E como podemos tornar o espaço o mais confortável possível quando eles não estão trabalhando? Posicionamento e orientação de componentes, armazenamento e interfaces. Tudo está facilmente acessível? Os movimentos necessários foram minimizados? Em caso de problemas, quão fácil é para a tripulação avaliar e acessar a solução? Os astronautas conseguem se mover com conforto e segurança dentro e fora do veículo durante atividades intra- e extraveiculares? Qual a facilidade e segurança para a tripulação sair do veículo para a superfície lunar e retornar? Atualmente, a Blue Origin e a Dynetics já estão entregando demonstrações em escala real. Os testes do Starship com tanques vazios envolviam saltos e tentativas de pouso. A Serial Number 8 deixou a primeira de muitas crateras em Boca Chica no dia 9 de dezembro de 2020 ao tentar pousar. O Super Heavy permanecia em uma prancheta, sem nenhum mock-up em escala real do Human Landing System entregue à Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço para a revisão de sua equipe. Embora a SpaceX estivesse realizando seus primeiros testes em um guindaste de cabo necessário para levar os astronautas da escotilha Starship à superfície 30 metros abaixo. De fato, plataformas de guindaste de cabo como essa eram inéditas na Terra.
Enquanto Musk usava o sudeste do Texas como seu campo de testes destrutivos privado, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço aguardava que ele cumprisse com o sistema Crew Dragon contratado, algo que o administrador Bridenstine teve que lembrá-lo publicamente. Jim chamou Musk para o tapete no Twitter, depois que Musk começou a se concentrar na Starship em vez de entregar o Crew Dragon. Musk recebeu a aprovação para o desenvolvimento do Crew Dragon em 16 de setembro de 2014, no mesmo anúncio do programa comercial da tripulação que incluía o Boeing Starliner. As demonstrações do Crew Dragon deveriam ocorrer até 2015, resultando em um sistema funcional entregue em dezembro de 2016. No entanto, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço acabou gastando bilhões de dólares comprando assentos em uma nave Soyuz russa para levar astronautas dos Estados Unidos da América à Estação Espacial Internacional em um período entre quando o Crew Dragon deveria voar em dezembro de 2016 e quando finalmente entrou em serviço em 2020. Nesse período, 20 astronautas americanos tiveram que comprar ingressos em veículos Soyuz por 81 milhões por assento em média. Isso é mais de 1 bilhão e 600 milhões de dólares extras que a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço teve que desembolsar porque a SpaceX não cumpriu o cronograma de entrega prometido. Enquanto isso, Musk prometia que, em alguns anos, seus seguidores poderiam comprar 100 mil passagens de ida e volta para se mudar para Marte no Starship. Essa era basicamente a situação quando os Estados Unidos da América foram às urnas em novembro de 2020 em uma eleição que surpreendentemente interrompeu o esperado mandato de Trump. Joe Biden assumiu o cargo em janeiro de 2021, Kamala Harris se tornou vice-presidente dos Estados Unidos da América e nova presidente do Conselho Nacional do Espaço, substituindo Mike Pence. Novamente, a mudança de administração trouxe novas prioridades para a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, refletidas no orçamento operacional anunciado para 2021. Jim Bridenstine, ex-congressista republicano, sabia que seria substituído como administrador da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço pelo presidente e vice-presidente democratas, e não pretendia continuar no cargo para eles, mesmo se pedissem. Sua renúncia foi entregue menos de uma semana após os resultados das eleições serem finalizados, em 9 de novembro de 2020, deixando a administração da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço para os vice-interinos, até Bill Nelson ser indicado por Joe Biden em 19 de março de 2021 e empossado como o 14º administrador da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço por Kamala Harris em 3 de maio de 2021, o que cria um problema, pois a seleção final do Human Landing System para contratos bilionários foi anunciada às pressas numa sexta-feira, 2 semanas antes de Nelson ser empossado por Cathy Leaders, agindo de acordo com seu próprio critério singular. Leaders assumiu a seleção do Human Landing System após Bridenstine deixar o cargo e antes da posse de seu sucessor. Além disso, ela concedeu um único contrato em vez dos 2 que se esperava serem anunciados, e o concedeu à SpaceX, a única empresa que não forneceu um mock-up de conceito em escala real, que até abril de 2021 havia colidido Serial Number 8 em 9 de dezembro de 2020 e Serial Number 9 no Dia da Marmota de 2021. Serial Number 10 explodiu em uma plataforma de pouso em 3 de março de 2021 e Serial Number 11 foi lançado na névoa matinal de 30 de março de 2021, explodindo antes de voltar ao solo, cobrindo as áreas protegidas locais com grandes pedaços de sucata de metal. Esse era o estado do SpaceX Human Landing System, quando Cathy Leaders, sozinha, concedeu a Elon Musk o único contrato Human Landing System para retornar à Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço à Lua. Ao analisar o anúncio de 24 páginas publicado pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço sobre seu processo de seleção, é preciso notar que todo o documento é escrito por Cathy Leaders na primeira pessoa, meu papel, eu selecionei, minha decisão final e assim por diante. Embora haja menção a um painel de conselheiros, chamado Painel de Avaliação de Fontes, aqui chamado de Painel de Avaliação de Fontes, essa decisão não foi tomada por comitê. Foi decidido e assinado apenas pelos líderes antes que seu novo chefe, o democrata Bill Nelson, pudesse tomar posse. Em suas palavras da introdução na página 2, no meu papel como Autoridade de Seleção de Fontes para a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço ou Agência Sistema de Pouso Humano, Human Landing System, opção. A aquisição, pelas razões expostas abaixo, eu selecionei a Space Exploration Technologies Corp, SpaceX, para um contrato de prêmio Human Landing System, opção A. Essa declaração de seleção documenta minha análise independente e julgamento como autoridade de seleção de fontes e constitui minha decisão final sobre este assunto.
Da página 3, em 2 de abril de 2021, tomei a decisão de que seria do melhor interesse da agência fazer uma seleção inicial condicional da SpaceX para permitir que o oficial de contratação ou oficial de contratação se envolvesse em negociações de preço pós-seleção com este ofertante. Claro, 2 de abril de 2021 antecede completamente quando este anúncio de seleção de fonte foi divulgado. Conforme solicitação, o governo instruiu a SpaceX que ela estava autorizada a alterar aspectos de preço e marco da sua proposta, como solicitar um preço final e melhor, além de atualizar o faseamento do pagamento do marco para se alinhar ao orçamento da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Nenhuma das outras duas empresas recebeu a mesma consideração ou informação, como dizem os líderes aqui. Depois de revisar esta proposta revisada e consultar o presidente do SCP e o oficial de contratação, ficou evidente para mim que não seria do melhor interesse da agência selecionar um ou mais dos ofertantes restantes com o propósito de negociar preços com eles. Após uma revisão final do relatório painel de avaliação de fontes do ofertante e da proposta de preços revisada da SpaceX, fiz a seleção final da opção A e determinações de prêmio conforme documentado aqui. O resumo dos resultados da avaliação, na página 8, mostrou que o módulo lunar da Blue Origin tinha apenas uma classificação técnica aceitável, apesar de ser compatível com a tecnologia de lançamento existente, e recebeu uma ótima classificação de gestão. A SpaceX recebeu uma classificação técnica aceitável, mesmo sem tecnologia de lançamento comprovada ou compatível, nenhum modelo e uma arquitetura de missão muito complexa. E eles também receberam de alguma forma uma classificação excepcional para a sua gestão. Sabemos agora, como sabíamos então, que essa classificação foi extremamente exagerada e não merecida por razões que se tornam muito óbvias mais tarde. O documento inteiro continua assim e vamos analisá-lo em breve, mas há outro documento que temos que apresentar a você primeiro. O anúncio do prêmio de Seul chocou os outros dois concorrentes. A Dynetics e a Blue Origin protestaram ao escritório de responsabilidade governamental, pois a competição Human Landing System sempre previa que duas propostas avançariam para a fase de contrato. Musk, no seu estilo típico, não pôde deixar de zombar de Bezos com uma piada infantil sobre pênis, mesmo que tenha se beneficiado de informações privilegiadas para conseguir o contrato solo para a Lua. Musk também zombou do design do módulo lunar da Blue Origin com uma piada sem graça sobre frustração sexual, assunto que ele parece conhecer bem. O Government Accountability Office rejeitou ambos os protestos, então a Blue Origin foi além e entrou com uma ação contra a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço no Tribunal Federal, argumentando que a agência não avaliou adequadamente sua proposta de Human Landing System. A partir dos documentos judiciais censurados, é possível descobrir a versão da Blue Origin sobre o ocorrido. Um dos principais problemas enfrentados por todos era que a mudança de administração e suas novas prioridades levaram a alterações no orçamento da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. O financiamento da Artemis já não permitia dois sistemas Human Landing System concorrentes. Agora havia recursos apenas para um. Graças a um projeto de lei de dotações do Senado que foi apresentado no dia seguinte à renúncia de Jim Bridenstine. Este projeto de lei reduziu a alocação do Human Landing System para 1 bilhão, a partir do pedido de Bridenstine de 3 bilhões e 200 milhões para 2021 em sua audiência de 23 de setembro de 2020 sobre o orçamento da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Essa informação não foi transmitida por Cat Leaders na Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço a todos os ofertantes. Essa informação foi dada apenas para Elon Musk. Leaders demonstrou claro favoritismo à SpaceX nesta ação, comprometendo todo o processo. E essa foi a base para os protestos da Dynetics e Blue Origin.